Um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais um debate da Rádio Musical FM. O debate vai ao ar todas as manhãs, a partir das 11 horas da manhã até o meio-dia. E que Deus nos ajude, temos um bom programa. O tema hoje é teológico. E para debater, eu vou começar pelo tema, né, e ir apresentando na sequência para a gente ganhar tempo, porque hoje é um daqueles debates que o tempo vai voar, né? Promete ser o horário mais rápido aí das 12 horas do dia. Vamos lá. Você acredita que a igreja passará pela grande tribulação? O arrebatamento é uma esperança de toda a igreja cristã. Alguns entendem que Jesus Cristo voltará para arrebatar a igreja antes da grande tribulação, fazendo com que a igreja não sofra a grande tribulação. Outros entendem que a igreja vai passar pela grande tribulação, sim, que a igreja estará na grande tribulação. Outros ainda entendem que a igreja estará até a metade da grande tribulação, e na metade da grande tribulação se dará o arrebatamento da igreja. E hoje o nosso assunto é: você acredita que a igreja passará pela grande tribulação? Para debater esse tema hoje, temos aqui hoje dois pastores que já conheço há alguns anos. O reverendo Heber Cocarelli, ele é jornalista, é muito conhecido no Brasil, porque é o apresentador de um programa também de debates lá na RIT, na Rede Internacional de Televisão, que é o programa Vejam Só. Ele também é professor de teologia na Universidade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente, foi pastor por muitos anos lá no Moinho Velho pela IPI e é o diretor e apresentador do programa Vejam Só há quase 20 anos. Reverendo Heber, uma alegria te rever. Bem-vindo ao debate aqui da Rádio Musical. Muito obrigado, pastor César, professor, que depois vai ser dito o nome, não quero adiantar, né, para não estragar a surpresa. Eu só quero fazer uma correção, eu não sou professor na faculdade da IPI, mas na AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus, que eu abri pela graça de Deus, quando comecei a trabalhar lá na Igreja da Graça, né? Que beleza. Já estou há quase 25 anos lá. Que legal. Feito aqui o conserto do que eu falei errado. Vamos lá. Comigo também para falar sobre esse tema muito interessante, o professor, pastor Juliano Fraga. Ele serve a Deus na Assembleia de Deus no Ministério do Belém, é bacharel em teologia pela Unicesumar, é também formado em grego e hebraico, pastor há 5 anos lá na sede, é um dos pastores lá da sede da Igreja Central de Campinas, Assembleia de Deus, tá certo? Eu vou começar com você, Juliano. Na sua opinião, Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação e por quê? Pastor César, um prazer estar novamente aqui no programa, contribuindo para o reino de Deus, com o reverendo Heber, um prazer conhecê-lo aqui pessoalmente, uma honra. Eu vou defender a linha e a escola pré-tribulacionista, que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu defendo que ela não vai passar pela grande tribulação por alguns motivos, né? Primeiro, a ideia dispensacionalista, pré-milenista. Eu acredito que deve ter uma distinção entre Israel e igreja. E eu entendo que dentro da visão, tanto pós-tribulacionista quanto mesotribulacionista, ou MID, não existe essa distinção. E esta distinção ela é necessária porque, senão, implicaria em muitas coisas, né? Atos 15, por exemplo, Romanos 9, Romanos 11, 1 Coríntios 10, 32, mostra claramente essa distinção. A igreja, dentro deste período tribulacional, da mesma maneira que ela não esteve nas 69 semanas de Daniel, eu não acredito que ela estaria na 70ª, que é a última semana de 7 anos. Também não entendo que a igreja passa pela tribulação, porque o próprio termo arrebatamento, harpazo, significa levar de um lugar para o outro.
Dentro de uma visão, por exemplo, pós-tribulacionista ou mid, o arrebatamento que é levar de um lugar para o outro não faz tanto sentido. Por quê? Dentro de uma visão pós-tribulacionista, depois nós vamos escutar o reverendo Weber, eu não sei qual é o ponto e a linha que ele vai defender, mas dentro de uma visão pós-tribulacionista, a igreja ela é tirada, mas até as nuvens, e ela volta novamente para a terra. Então, não há necessidade, então, da igreja sair da terra. Tem um outro ponto também, claro que nós vamos trabalhar no decorrer do programa, que se a igreja ela é arrebatada na segunda vinda com todos os salvos, quem serão aqueles que vão povoar, por exemplo, o milênio, a procriação dentro do milênio? E também em termos de iminência. Eu creio muito na doutrina da iminência, como Tiago 5,8, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 6, Coríntios 1,7. Nós temos Tito, capítulo 2, versículo 13, que também na patrística os próprios pais da igreja já defendiam a iminência. E o arrebatamento ocorrendo tanto no meio da tribulação ou no final da tribulação compromete claramente a doutrina da iminência. Tem mais alguns pontos que nós vamos tratar. Um deles, pastor César, é referente até a uma ideia desonesta, né? Que se dá que o pré-tribulacionismo é uma ideia nova, de 1830, com John Nelson Darby, e eu trouxe aqui, não sei se eu vou conseguir fazer isso no decorrer do programa, vários pontos que indicam um pré-tribulacionismo partindo já do século IV, do século VII. Então não é uma visão tão nova assim como alguns sugerem de John Nelson Darby, do ano de 1830, quando ele teve essa ideia em 1826. Por isso, em alguns pontos no decorrer do programa, eu acredito que a igreja não passará pela tribulação. O homem trouxe munição aí, hein, pelo jeito. Vamos lá. Reverendo Weber, você acredita que a igreja passará pela grande tribulação? Quais são as razões? Então, irmãos, a questão da escatologia é um dos assuntos mais debatidos no Vejam Só, porque ele é muito polêmico, né? Não existe concordância em nada, a não ser que Jesus vai voltar. Se bem que agora, aqui no Brasil, já tem gente dizendo que não, né? Que também nem vai voltar, exatamente. Pois é. Então, enfim, eu creio, sim, que a igreja enfrentará o anticristo, e essa é a principal razão para eu ter assim severas reservas ao sistema dispensacionalista, do qual já fui professor. A minha formação bíblica é na palavra da vida. Então, dispensacionalista puro, até os ossos da alma. Mas aí eu fui trabalhar com o Dr. Shed lá na Edições Vida Nova e comecei a estudar a escatologia. Ele escreveu um livro, né, sobre isso, a escatologia do Novo Testamento. E ele alerta para o perigo que o dispensacionalismo representa de não preparar os crentes para o engano que o anticristo vai perpetrar na Terra. Eu sou pré-milenista. Uma vez alguém lá no Vejam Só me rotulou de pré-milenista histórico. Esses rótulos são complicados. Eu sou pré-milenista, mas não pré-tribulacionista. Eu creio que a tribulação, como os próprios dispensacionalistas dividem, ela tem 2 períodos. E no primeiro período há uma severa perseguição aos seguidores do Cordeiro, que eu creio que são os crentes, tanto judeus quanto não judeus. Mas, a partir de um determinado momento, Deus começa a derramar sua ira sobre o mundo, de forma nunca vista antes na história, como o Senhor Jesus declara no sermão profético de Mateus 24. Deste período, eu creio que a igreja será poupada, porque nós não somos filhos da ira, como diz o apóstolo Paulo. Nós somos filhos de Deus, então seremos guardados desse momento por meio de um arrebatamento no meio da tribulação. Entre o período quando se encerra a perseguição aos seguidores do Cordeiro e começam as pragas, o derramamento das 7 taças, lá no livro de Apocalipse. Bom, eu tenho várias razões, inclusive, para responder para o professor Juliano com muita humildade, porque ele escreveu um compêndio, né? Não é verdade? Aqui, ó, Escatologia Bíblica, as doutrinas das últimas coisas, uma visão apologética, histórica e manual, né? Eu nunca escrevi nada. Então, estou aqui. Ninguém me falou que era ele que vinha, né? Pois é. Então, muito humildemente, eu quero defender a ideia de que essa garantia toda. Eu quero ser arrebatado antes da tribulação. Não tenho a menor vocação para mártir.
Certo. O pastor César, e com certeza o professor Juliano também conhece, A Era dos Mártires, né? Sim. Uma obra fantástica do Justo Gonzalez. Eu, quando leio aquilo lá, eu penso, não, Senhor, tem misericórdia. Não é meu chamado. Não, eu não tenho nenhuma vocação para sofrer. Mas eu olho para o Novo Testamento e vejo que Jesus só nos preparou para isso. Juliano, quando você defende que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, como que você lida com o texto de Mateus 24? Porque o texto de Mateus 24 parece que Jesus Cristo fala que a volta dele, junto com o arrebatamento, ali o versículo 28 para frente, ali, é no fim da grande tribulação, ou pelo menos no fim desse sofrimento. Como é que você lida com isso? Sim, boa pergunta, pastor. Mateus 24, eu entendo que os discípulos eles fazem 3 perguntas, segue de uma tripartida. E no versículo de número 3, 1, 2 e 3, eu entendo Jesus falando até o ano 70 depois de Cristo, que não ficaria pedra sobre pedra. No versículo 4, 5 e 6, eu consigo encaixar Mateus 24 dentro de Apocalipse 6, os 4 selos. Eu explico por quê. Eu acredito que Mateus 24, do versículo 4 a seguir, ele já começa tratando da tribulação. E aqui eu não consigo encontrar a igreja e eu vou partir de alguns pontos do porquê. Do versículo aqui de número 4, diz assim, ó. E Jesus respondendo disse-lhes, cautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou um Cristo e enganaria muitos. Aqui eu entendo já o surgimento do cavalo branco, do Apocalipse 6, o início da tribulação. Ele vem branco porque ele é passista, traz uma falsa paz, estabelece um poder econômico, político e religioso. E aqui ele engana Israel com esse tratado de paz. Eles reconstroem o templo, segundo Tessalonicenses 2, colocam ele assentado e passam a dizer que ele é o Messias. No versículo de número 6, e ouvireis guerras e rumores de guerras, cavalo vermelho. Versículo 7, porque levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e peste, cavalo preto. E todas essas coisas são os princípios das dores. E o texto vai dizer terremotos e mais embaixo, pestes. Então entendo que essa pandemia, essas pestes, é o cavalo amarelo. E o versículo de número 6 vai dizer o seguinte, quem está na Judéia, fujam para os montes. Ora, se a igreja está dentro deste período, os crentes que moram na Califórnia, não tem monte na Califórnia. O que eles deveriam fazer? Subir para que monte dentro deste período tribulacional? Outro ponto interessante, que essa fuga não ocorra no sábado. O sábado não é um mandamento para a igreja, porque este texto estaria inferido à igreja a ideia do sábado, se é um mandamento exclusivamente, como diz Deuteronômio, ao povo que Deus tirou da terra do Egito. Este povo não é a igreja, este povo é claramente Israel. Agora, o versículo de número 31, que eu entendo que o pós-tribulacionismo usa como arrebatamento, no versículo 31, nós precisamos partir de um termo linguístico. Por exemplo, versículo 31, onde diz o pós-tribulacionismo, que é o arrebatamento, eu não entendo. Aqui eu entendo a segunda vinda de Cristo. Diz assim, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. O termo tribos, verão e nuvens se encaixa com Apocalipse 1,7. Segunda vinda, todo olho verá, diferente da maneira que eu acredito no arrebatamento, um arrebatamento secreto. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta. Agora é interessante, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Os escolhidos aqui, eu entendo que é Israel. E o ajuntarão, no grego, a palavra é epissonago. Esse termo grego significa o seguinte, reunir com quem já está reunido. Reúne os escolhidos, que é Israel, com Cristo e com aqueles que já estão reunidos com ele, que eu acredito claramente ser segundo a arrebatamento, igreja. o arrebatamento de Israel. Aqui não é arrebatamento, aqui é a segunda vinda. Os escolhidos são Israel, eles são reunidos na terra, até porque a segunda vinda Cristo veio na terra. Zacarias 14, Apocalipse 19 e 11. Ele reúne Israel, porque Israel vai estar encurralado no vale de Meguido devido à perseguição do anticristo contra Israel. Ele reúne Israel com aqueles que com Cristo já estão reunidos. Essa é a ideia do termo epsunago. Sendo assim, então eu entendo que a segunda vinda, Cristo vem com a igreja. E até temos aqui um texto muito interessante, que é Apocalipse capítulo 17, versículo de número 15. Depois eu gostaria até de deixar essa pergunta para o reverendo Eber, de como ele enxerga
o texto de Apocalipse 17, versículo de número 15. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão os que com ele chamados eleitos e fiéis. Talvez até o mid-tribulacionismo entende que aqui deve ser a igreja já com ele. Eu entendo que a igreja está aqui com ele. E no capítulo 19, do versículo de número 1, quando diz a grande multidão, versículo 5, seus servos e a sua esposa que já se aprontou no versículo 7, é a igreja que está com ele nos céus. Então não condiz com o arrebatamento na segunda vinda, porque dentro de um pensamento pós-tribulacionista, a igreja está subindo. Mas o termo aqui diz que a igreja já está com ele. Então, parece haver uma discrepância. O Tim LaHaye, ele vai dizer até que é a fuga do elevador, que ela sobe até as nuvens já para descer. Então, eu não consigo entender esse ponto do porquê ela sobe já para descer com Cristo, se ela já está com ele no céu. Reverendo Heber, como que o senhor entende a tribulação e os salvos dentro dela? Pelo que eu entendi, o Juliano está dizendo que quando a Bíblia fala que os santos estão ali, ele entende ali como sendo Israel, né? Puramente Israel. Dá para entender que ali, ao invés de Israel, é a igreja? Claro. O Novo Testamento é muito, muito explícito em relação ao povo de Deus. Ele chama de povo de Deus. Povo de Deus pode ser qualquer um. Aliás, o Apocalipse fala, gente de toda tribo, povo, raça, língua e nação. Né? Uma das grandes fraquezas que eu vejo no sistema dispensacionalista é essa ênfase exagerada em Israel, que se manifesta até politicamente, como a gente tem visto todo domingo lá em Brasília. Coisa que não tem nada a ver. Né? Infelizmente, nós estamos sendo governados por um ímpio, assumido e mentiroso. Né? Diz que a verdade está acima de tudo, mas ele fala uma coisa no domingo e na segunda-feira faz outra. Para os amigos que ele condenou no domingo, que são os políticos do Centrão. Então, a gente vai colocar as coisas de Deus nesse balaio? Não. O Novo Testamento diz, de forma muito clara, que Deus desfez a parede de separação entre judeus e não-judeus. Está escrito isso de forma claríssima em Gálatas, em Efésios, nas epístolas paulinas, na carta aos Hebreus. Né? E esse argumento de que o Mateus 24 é para Israel, então o Sermão do Monte também é. Porque os ouvintes de Jesus em Mateus 24, que eram os apóstolos, eram judeus, todos eles, também são judeus os ouvintes do Sermão do Monte. Ou seja, o texto bíblico do Novo Testamento para a igreja são só as cartas, tirando Hebreus? Não. Os evangelhos são para a igreja. Os evangelhos são os criadores da igreja. O povo de Deus, né? Outra coisa que o irmão professor Juliano citou, ele fala da patrística. Mas os pais da igreja eram todos pós-tribulacionistas. Né? Todos eles eram pós-tribulacionistas. Pré-milenistas, mas pós-tribulacionistas. Eles estavam preparados para enfrentar o anticristo e não ser enganado. O grande problema, qual que é, no cenário que Jesus traça, tanto nos evangelhos quanto por meio dos apóstolos nas epístolas? A expectativa da sua vinda, a segunda vinda de Cristo, é o grande momento. É isso que deve nortear o crente. O apóstolo Pedro escreve dizendo que nós somos peregrinos e forasteiros, a nossa pátria está nos céus e devemos viver ansiando por esse momento. Quando é que esse momento se dará? Na segunda vinda de Cristo. Né? Mas o que é que a igreja faz? A igreja esquece a segunda vinda, esquece a tribulação, não se prepara para não cair na lábia do anticristo, que ele vai ser o sujeito mais eficiente no engano, segundo o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e fica só pensando no arrebatamento da igreja. E quando eu era criança, tinha aquele disco A Sétima Trombeta. Opa, que todos vocês ouviram. Claro. Disco de terror. Da Noruega, né? Parece a última trombeta lá. Para criança, né? Era um disco de terror. Eu quantas vezes fui de madrugada ver se meus pais estavam no quarto, porque com medo de que Jesus tivesse levado. Levado os pais e eu tinha ficado. Mas você acha que você está chamando sempre de dispensacionalismo, né?
Você acha que essa visão do dispensacionalista, a escatologia dispensacionalista, ela faz com que a igreja perca a capacidade de se preparar? Totalmente. Por quê? Quem é que vai enfrentar o anticristo? É Israel. São os judeus. De novo, né? Não basta que eles passaram no nazismo, né? O sangue de Jesus que eles invocaram lá no Calvário, que caiu sobre eles no Holocausto, agora vai ser requerido outra vez. E nós, crentes, folgados do jeito que nós somos, meu pai falava crente marca barbante, vamos ter o privilégio que os nossos irmãos do primeiro, segundo e terceiro séculos não tiveram, como o Russo Gonzalez conta no A Era dos Mártires. Por que Deus nos pouparia do sofrimento se ele não poupou os melhores crentes que já existiram depois que o Senhor Jesus nasceu, que foram os dos primeiros séculos? Eu não entendo isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que o professor Juliano mencionou, é extremamente claro, explícito. Nossa reunião com Cristo não se dará, Paulo usa essa frase, não se dará antes da manifestação do anticristo. Ou seja, nós vamos conhecer o anticristo, sim. E ele vai enganar o mundo, sim. Se for nos nossos dias, pastor César, professor Juliano, se for agora, vai ser o cara que vai resolver o problema da Covid. Da noite pro dia. Ele vai resolver o problema da saúde no mundo e da economia. Fome e tal. Tudo, ele resolve, porque ele vai ter o poder do diabo na mão. Como nunca ninguém teve, né? Aí, o que as nações vão fazer? Se for nos nossos dias, não estou dizendo que é, né? Uhum. As nações vão adorar esse cara. Lógico, o sujeito que resolveu o maior problema da história da humanidade, porque o que nós estamos vivendo hoje nunca aconteceu. A gripe espanhola foi terrível, mas não alcançou o mundo todo. O mundo todo, né? Foi uma região. Bom, eu vou fazer um intervalo, mas eu quero ouvir o que pensa o ouvinte. Você pode mandar o seu áudio aqui para o 984849988. Está aparecendo aqui embaixo no vídeo, para quem está assistindo pelas redes sociais. Está aqui, 984849988. Envie o seu áudio. Agora, pelo amor de Deus, não é para você enviar um livro, não. Enviar 5 minutos, 10 minutos, não. Discurso. Envia um discurso, não. Envia o seu áudio. Eu entendi o que disse o professor Juliano, entendi o que disse o professor Heber, minha opinião é X, tá certo? Então, manda para cá. O nosso WhatsApp é 011 984849988. 011 984849988. Quero mandar um abraço pro pessoal lá do grupo que eu participo de apologistas, tá aí o Tarles, né? Falando que também está assistindo o debate, outras pessoas que estão também acompanhando. 011 984849988. Fala teu nome, o lugar de onde você é. Eu sou fulano de tal lugar e minha opinião é X. Tudo bem? Manda aí para mim. A gente vira aí, a gente vai pro intervalo. Voltamos já. Fica com a gente. Aqui é o debate da Rádio Musical FM. Vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Prepare-se para uma maratona de conhecimento da Palavra de Deus. Uma imersão que você jamais imaginou. Maratona Teológica. Maratona Teológica. A Musical e a Faculdade Teológica Bethesda apresentam um projeto inédito de curso de teologia. Mas para você estar preparado para este mundo de conteúdo, para crescer a sua fé, apresentamos a Maratona Teológica. Uma semana de curso gratuito, online e ao vivo. Tenha as respostas que você sempre buscou. Soteriologia, doutrina da salvação. Por que eu sou salvo? De quem eu sou salvo? Como funciona a salvação? Angelologia. Quem são
os anjos? Existem anjos presos? Qual a natureza dos anjos? A martiologia, a natureza pecaminosa do homem e sua situação diante de Deus. Escatologia, como a Bíblia descreve o fim dos tempos? Escatologia bíblica, Jesus está voltando. Este vírus tem a ver com a grande tribulação? Quem é o anticristo? Ele já nasceu? Perguntas como estas e muitas outras estarão sendo respondidas na Maratona Teológica. Uma semana de aprofundamento na Palavra de Deus sem nenhum custo. Inscreva-se já no www.fmmusical.com.br/maratona. Anota aí, www.fmmusical.com.br/maratona. Corra, as aulas já começaram e ainda dá tempo de você participar. Maratona Teológica. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM, principal emissora evangélica de rádio de São Paulo. Eu quero falar com vocês rapidinho que às 14 horas, aqui pela rádio e por todas as plataformas digitais, estará acontecendo a terceira aula da Maratona Teológica, um curso gratuito, de verdade 100% gratuito, com material que você pode baixar, e se você quer participar, vai aparecer aqui na tela um QR Code, você chega aí na tela, para quem está assistindo pelo Insta, pelo Face, pelo YouTube e tudo mais, você coloca aí o seu celular perto do QR Code e vai cair direto no WhatsApp, você aperta o OK lá do seu WhatsApp e você vai mandar a sua participação para a Maratona Teológica, que acontece daqui a pouquinho, às 14 horas em ponto, tá certo? E o assunto hoje é escatologia, também às 14 horas, né? Teremos aí a aula de escatologia, isso é de graça, não tem que pagar, só fazer a inscrição, e a inscrição é só para você ter acesso ao material, porque não tem como a gente adivinhar quem está do outro lado para mandar o material. Você faz a inscrição, seu nome, seu e-mail, só para você receber aí a cada dia o material didático do curso. Está aparecendo aqui na tela, está aparecendo aqui embaixo na tela, o QR Code que você consegue fazer a sua inscrição. Se você não manja desse negócio de QR Code, como eu também não manjo, você manda você manda a palavra maratona para o nosso WhatsApp. O WhatsApp da rádio, o WhatsApp da Maratona é 011 9007 6844. 9007 6844. Mais uma vez, 9007 6844. Fica disponível para vocês aí. Cada dia dá para baixar o material daquele dia. Por exemplo, ontem tive uma avalanche de pessoas perguntando do material de anteontem. Você não baixou, perdeu. A gente só consegue pôr um lá para ser disponibilizado, tá certo? Então, se você não baixou o material de ontem, meu conselho, baixa agora, porque quando for meio-dia, ele trava e aí entra o material de hoje, tá? É tudo de graça, é só fazer a sua inscrição. Beleza? Vamos lá, tem ouvinte aí falando? Tem o áudio de ouvinte no WhatsApp? Vamos ouvir? O tema hoje é pré ou pós-tribulacionismo. Vamos lá. Opinião do ouvinte, debates. Paz do Senhor, pastor César, aqui é o irmão Renato de São Mateus. Então, tá dando um nó na minha mente aqui, rapaz, mas eu tô bem assim, eu nunca defini o que eu sou. Pós ou pré, mas eu tô bem pendente a ser do lado do reverendo aí, viu? O argumento é muito bom. Opinião do ouvinte, debates. Paz do Senhor, aqui quem fala é Gerson, de Campinas, e eu desejo fazer uma pergunta ao pastor Juliano, que se de fato Jesus irá arrebatar sua igreja antes da grande tribulação, como é que fica o cumprimento das palavras de Jesus sobre a Santa Ceia? Pois na visão que o irmão defende, só os arrebatados, na primeira leva, eles irão ter o privilégio de participar da ceia do Cordeiro, enquanto os outros passam na grande tribulação.
como é que fica essa passagem? Vamos lá. Você entendeu, Heber, a pergunta? Claro, mas não é para mim, graças a Deus. Se eu arrebato, porque a visão pré, pelo que eu entendo, ela era... Eu fui pré-tribulacionista também muitos anos atrás. Então, a visão é a seguinte. Vamos dizer que o arrebatamento acontece agora. Enquanto a igreja fica 7 anos lá no céu, participando das bodas do Cordeiro, o pessoal fica aqui embaixo, se lascando na tribulação. Só que o pré-tribulacionismo meio que é obrigado a defender que vai ter salvação na grande tribulação, porque vai ter gente vindo da grande tribulação, enfim, e tudo mais. Esse pessoal não participa das bodas do Cordeiro? Não tem? Não vaga para eles? Como que é isso? As bodas do Cordeiro é para noiva, igreja. O arrebatamento da igreja ocorre e aqueles que vão ficar aqui no período tribulacional, não tem como descartar, haverá salvação. Nós temos Apocalipse 7, versículo 14, tem a salvação, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Mas as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo é para a igreja. A pergunta não foi sobre o tribunal é recompensa para os salvos que prestaram serviço para a igreja. É a igreja. Agora, as bodas do Cordeiro também se trata de um evento entre o noivo e a noiva. E é interessante que dentro deste pensamento de Jesus, no capítulo 9 de Mateus, capítulo de número 22, quando trata de casamento, é um casamento nos moldes judaicos. Este casamento, o noivo preparava um lugar na casa do pai, esse lugar é chamado, se escreve Shadar, mas em hebraico Hadar. Este lugar era para levar a noiva em uma festa com ela, particular, somente ele e ela. Então, esta noiva é a igreja. Aqueles que se convertem no período tribulacional, acredito que trata-se como mártires. Da mesma maneira que acontecia eles não fazem parte no da igreja, Antigo é Testamento, não fazem parte da igreja. E é interessante que quando há essa pergunta, ou é judeu, né, ou é Israel, ou é igreja. Então, aparecer um terceiro grupo, geralmente faz essa pergunta. A resposta é, Ruth é um terceiro grupo. Raabe é um terceiro grupo. Então, não faz parte da igreja, mas havia salvação no Antigo Testamento também pela fé, como Hebreus 11. Então, mas aí que tá. Veja, como essa, na minha forma de ver, é a maior fraqueza do sistema dispensacionalista, na medida em que fica fatiando tanto a obra de Deus quanto os planos de Deus. A Bíblia é muito clara, só existem 2 grupos. Apocalipse é radical nisso, até porque João é dualista. Existem os seguidores do Cordeiro e os adoradores da besta. Ponto. Quem são os seguidores do Cordeiro? Os salvos. Quem são os adoradores da besta? Os perdidos. No juízo final, vai haver 2 grupos. Judeus estarão nos 2 grupos, crentes estarão nos 2 grupos, entende? Não tem 3, 4, 5. É só outra coisa. Eu faço uma pergunta para o professor Juliano. Quantos povos Deus tem? Deus tem um povo, que é a igreja, e tem um povo que é Israel. Então são 2 povos. São 2 povos. Não. Agora, olha só que interessante. Paulo diz isso. O texto diz assim, portanto, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Quando Paulo fala em Romanos 11, e todo Israel será salvo, ele está falando de Israel, o povo de Israel como nação. A ideia do dispensacionalismo, ela encaixa com o pré-milenismo. Você descartar, por exemplo, o dispensacionalismo e entender o pré-milenismo, que povo é esse que participa do milênio? Eu vou ter que alegorizar as profecias do Antigo Testamento. As profecias do Antigo Testamento é de caráter judaico para Israel participar com o corpo físico dentro do milênio. Aliás, o trono de Davi é terreno. Claro. A igreja com o corpo glorificado participa do milênio, mas o milênio literal, com pessoas que vão procriar dentro deste milênio, precisa ali de um povo. Claro. Quem é esse povo? É um povo judeu. Agora, se não tem povo judeu e só igreja, então quem entra para dentro do milênio? Quem cumpre as profecias no milênio? Só pode ser Israel. Mas o irmão está esquecendo que eu sou pré-milenista. Só não sou dispensacionalista. Então, mas o pré-milenista como defende o milênio? Um período de 1000 anos. Igualzinho você. Jesus volta com os salvos, que ele arrebatou no meio da tribulação, segundo a minha E quando minha vai visão. ser essa ressurreição dos mortos dentro do pensamento midi-tribulacionista? Qual ressurreição?
Porque Apocalipse fala na primeira e na segunda. Sim, a ressurreição do arrebatamento da igreja dentro da visão... A ressurreição dos salvos, você fala? Dos salvos. No momento do arrebatamento, igualzinho o sistema pré-tribulacionista. Mas aonde está esse texto do arrebatamento no período da metade da semana de anos, de 7 anos? Devolvo a pergunta. Onde é que Jesus fala em arrebatamento em Mateus 24? Os apóstolos fazem uma pergunta, por favor. Eu respondi. Para mim também não tem ali. Então, não tem. Se não tem para você, não tem para mim também. Então precisaria de um pós-tribulacionista para resolver. Não. O que Jesus quer enfatizar em Mateus 24 é a preparação para a crise final. E se bem que essa frase é perigosa, né? Apologeticamente. Mas, enfim, haverá uma crise final, que é a grande tribulação, e Jesus quer nos preparar para ela. Portanto, nós não seremos tirados, pelo menos do seu início, não. Seremos poupados da ira que Deus derramará na segunda... Por quê? Porque Deus vai desafiar o poder do anticristo. O mundo vai adorar o anticristo, só os doidos, que são seguidores do Cordeiro, sem nenhuma razão racional, só espiritual, vão ficar contra o anticristo. Pensa nisso. O cara seria ficar contra o cara que resolveu a Covid, por exemplo. Resolveu tudo. Desemprego, violência, racismo, tudo. Ele resolve tudo. Aí um bando de malucos diz, não, esse cara é do diabo. Uai, se eu fosse ímpio, eu falava, gozado. Né? Enquanto o mundo estava na maior desgraça, vocês não falavam do diabo. Aí aparece alguém que põe ordem na casa, vocês chamam ele de capeta. Né? Vocês são tudo doidos. Eu acho que os crentes vão ser perseguidos, pelo menos aqui no Brasil, pastores, por serem acusados de loucos, de radicais. O radicalismo islâmico veio como preparação para que o mundo odeie radicais. Pode falar. Quem é que defende o radical hoje que não seja um radical? Né? Por quê? Por causa do radicalismo islâmico, que vacinou todo mundo contra o radicalismo. Agora, você vai ser fiel a Jesus. Apocalipse diz isso. Quem não for fiel até a morte não vai herdar o reino dos céus. E o desafio é enfrentar o anticristo nesse aspecto. Por isso, Renato, você falou, não sabe o que é? Seja crente em Jesus. Exatamente. Basta isso. Deixa eu ler aqui mais algumas opiniões. O Miguel Cascardi, ele diz o seguinte: Pastor César, bom dia. Na Bíblia há muitos textos que falam sobre pós e mid-tribulacionismo. Será que Deus não deixou isso encoberto para que nós fiquemos alertas para a sua volta? A Elisângela Reis, paz, a igreja não passará pela grande tribulação, o noivo busca a noiva antes. E enquanto o pós-tribulacionista espera o anticristo, nós, os pré-tribulacionistas, esperamos Cristo. Esta é a diferença. A Ednilza Marques, a tribulação vai ser só para os judeus que não aceitarem Jesus. Também creio que vamos ser tirados. Até o capítulo 4 do Apocalipse, a igreja ainda estará na terra. O Oswaldo Macedo, o debate é fantástico. O reverendo Heber, que sempre apresenta debatendo, ainda mais com o pastor Juliano, e parabéns aí à Rádio Musical. O Miguel, há muitos textos na Bíblia que falam sobre pé e pós, acho que isso já foi, né? Wesley, paz, os deixados para trás, como vai ser a vida deles? Eu quero falar sobre o cotidiano. O Antônio do Butantã, o Cocarelli está no debate. Aí é treta teológica, seja bem-vindo. O Tiago, graça e paz, pastores. Se a igreja não vai passar pela grande tribulação, como fica a questão das trombetas? São 7 anos de grande tribulação, 7 trombetas. Paulo fala que a igreja será arrebatada ante o tocar da última trombeta. Como o pastor Juliano explica essa questão? Vamos ficar com essa aqui. Se o arrebatamento da igreja está condicionado lá em, acho que isso é Coríntios 15, né? Coríntios 15. Eu não sei o versículo, mas Coríntios 15, 50 e alguma coisa, ante ao toque da última trombeta. Se a ressurreição dos mortos acontecerá, e o arrebatamento, acontecerá na última trombeta, como é que trombeta é essa, Juliano? Precisa entender que 1 Coríntios 15, versículo 52, acredito ser isso, o artigo definido diz ante a última trombeta de Deus. As trombetas que seguem os selos dentro do Apocalipse são trombetas de juízos, não são trombetas de Deus, são trombetas de anjos. Agora, essa 7ª trombeta seria essa de Deus e as outras 6 de quem seria? Devolva a gentileza, ele deveria responder. Se só a última é de Deus, as outras 6 é de quem? Então eu não Mas entendo. Mas esse texto de Deus não aparece lá no texto de Coríntios. A última trombeta de Deus. Vamos ler? Vamos.
1 Coríntios 15, e as trombetas são trombetas de... 51, eu acho, por aí. 52. São 53. trombetas de juízo. Lê o texto, vamos lá. Isso mesmo. Lê o texto. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Então, esse negócio de Deus que você colocou não aparece. É que em Tessalonicenses, essa trombeta é a trombeta do arrebatamento, de 1 Coríntios, onde o corpo será transformado. Em Tessalonicenses, que é o toque da última trombeta, aqui em Coríntios, é a trombeta de Tessalonicenses 4, 16 e 17. E lá diz que é a trombeta de Deus. Sendo essa trombeta de Deus harmonizando com Tessalonicenses, que é o arrebatamento aqui também, a trombeta de Deus. Já em Apocalipse, as 7 trombetas de Apocalipse 11, a última é a trombeta tocada por anjo. Não só a 7ª, como a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. Então eu não consigo harmonizar essa trombeta. Aliás, lá no texto também não fala de ressurreição. Quando ocorre o toque da última trombeta, da 7ª, em Apocalipse, ali você não tem esse evento de ressurreição, de transformação de corpos. O texto é interessante, até porque parece uma alegria, né, ocorrendo no céu. E por isso muitos ali confundem com a trombeta do arrebatamento. Eu não harmonizo. O Thiago te ajudou, Heber, com esse negócio da trombeta aí? Claro, muito claro. Imaginei. A trombeta de 1 Coríntios é a trombeta da ressurreição dos mortos, a ressurreição para o juízo final. Todos compareceremos diante do juízo final, salvos e perdidos. Todos. Os salvos não serão julgados. Por quê? Porque não haverá nenhuma acusação contra eles. Eles foram... Todos os seus pecados foram perdoados e eles são justificados. Mas vamos comparecer todos. Agora, já em 1 Tessalonicenses capítulo 4, concordo com o irmão, é lá só os salvos. É a primeira ressurreição. Que Apocalipse vai dizer bem-aventurado, né? Aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque suas obras os acompanham. 20 versículos 5, 6. Que é o calcanhar de Aquiles dos amilenistas, é esse versículo aí, não tem como, né? Por conta dos 1000 anos que aparece lá. Dos 1000 anos, das duas ressurreições, eles dividem. A primeira ressurreição é a conversão, a segunda ressurreição é a física. A palavra é a mesma. Quer dizer, que regra de homilética, de hermenêutica e de exegese eles estão usando ali. É porque é o seguinte, como Agostinho espiritualizou, né, parte dele, o amilenismo, é que eles são obrigados a espiritualizar o capítulo todo. Porque aí que está... Esse é o problema. E por isso que eu não sou amilenista, por causa desse... Tudo que se encaixa muito perfeitamente, eu ponho meu pé para trás. Porque quando eu vejo a Bíblia, as coisas são meio misteriosas, todas elas. E em escatologia tem mistério que não acaba mais. Eu queria que o irmão respondesse um deles. Como que você pode ser pré-tribulacionista com o texto de 2 Tessalonicenses 2 clamando pelo advento do anticristo, antes da nossa reunião com Cristo, para responder a irmãzinha que está esperando Jesus? Não estão esperando o anticristo. Né? Mas ele vai vir, não adianta querer impedir, porque ele vai aparecer. Não só, né, respondendo a irmãzinha, mas todo debate, 2 Tessalonicenses 2 aparece. Vem, não tem jeito, para o pré. Como é que o pré resolve essa questão? Pastor, o pré resolve dessa forma. Eu só queria deixar alguns textos aqui, como 1 Tessalonicenses 1:10, que a igreja não passa pela tribulação, ela não estará na ira futura, ira vindoura, né? E 1 Tessalonicenses 5:9. Depois eu gostaria de, se o senhor permitir, até o final do programa, Apocalipse 3:10. Eu vi um debatedor usando a palavra dizendo que aquilo é um tiro no pé do pré-tribulacionismo, porque o pré-tribulacionismo sempre usou Apocalipse 3:10. E alguns dizem que Apocalipse 3:10 está em favor. Você pode entrar nessa questão do não sei o que lá, mas você não vai se escapar da pergunta dele depois. Essa a gente dá uma volta. Você pode até responder agora esse negócio do mas depois eu vou ficar no seu pé. 2 Tessalonicenses 2, o versículo de número 3, é interessante que vai dizer que também surge uma apostasia. Eu tenho dificuldades ali, apesar de entender que a palavra ali, apostasia, ela tem um sentido para nós pejorativo de abandono da fé. Isso é muito claro. Mas ela também, no grego, pode indicar saída. Só que quando nós procuramos fazer uma construção gramatical, desfavorece. Trocando a palavra apostasia pela palavra saída, fica um pouco estranho no texto. Então eu tenho que recorrer ao versículo 7. Aquele que o detém. Porque o texto vai ser muito claro que o anticristo se manifesta até que aquele que o detém seja tirado. O pronome detém, ele pode ser alguém, mas ele também pode ser
alguma coisa, algo. Fica vago. Alguém. Só que aí eu trabalho com termos aí lógicos e aí não bíblico, né? Vamos dizer assim. Porque o detém, alguns disseram que era o Estado, outros o imperador, mas eu acredito que o único que pode deter uma manifestação do anticristo só pode ser o Espírito Santo, ou só pode ser Deus. Não existe como você anular, e a palavra ali deter é isso, é anular, e dentro de variantes gregas pode significar até amarrar, ou seja... Então, mas a pergunta do reverendo, ele diz o seguinte, como é que você faz... Porque o texto de Tessalonicenses 2, lá no comecinho, está dizendo o seguinte, irmãos, não se enganem achando que a vinda de Cristo já aconteceu. Esse é o primeiro. Depois ele diz assim, não se deixem levar por doutrinas erradas, Sim. como se viesse de nós, que o dia de Cristo já teve. Porque isso não vai acontecer. A volta de Cristo e a nossa reunião com ele não vai acontecer sem que antes apareça o homem do pecado, o filho da perdição e tudo mais. Aí você jogando lá para o versículo 7, sobre quem o detém. Ok. Eu acho que é válida essa discussão. Porque diz assim, mas a reunião com Cristo só acontece depois da manifestação do anticristo. Então você acredita que a igreja vai ver a manifestação do anticristo? Não, porque o versículo 7 diz assim, porque já o mistério da injustiça opera. O espírito do anticristo ele já vem desde o século I. João combateu isso e disse, o espírito do anticristo. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. E então, aí nós não podemos anular a gramática, o CAI, né? Progressiva narrativa, que diz, e então será revelado o iníquo. O iníquo só é revelado depois que aquele que o detém será tirado. Reverendo. Agora, pastor... a ideia de aquele que o detém seja tirado, eu não entendo o Espírito Santo sair da terra, porque eu cometeria aqui um erro teológico gravíssimo. O Espírito Santo é onipresente. A atuação do Espírito Santo é o que detém, por intermédio da igreja. Reverendo, você entendeu o que ele falou? Entendi, mas eu não concordo, não. Né? Porque isso não resolve o problema. A nossa reunião com Jesus vai se dar depois que o anticristo for conhecido. Apocalipse 13... que é um texto caríssimo para os dispensacionalistas e eu concordo com a interpretação deles total ali, né, com exceção da perseguição apenas a Israel, é o anticristo e o falso profeta aparecendo no cenário do mundo e dominando o mundo e recebendo do mundo adoração. E é isso que vai condenar as pessoas e que vai dividir o mundo em dois povos, aqueles que adoram o cordeiro e aqueles que adoram a besta. Simples assim. Agora, quem é que detém a manifestação de Cristo? O poder de Deus. Né? O poder de Deus, quando chegar o momento exato, é que o anticristo vai aparecer. Aí você vai dizer assim, mas então a gente sabe que Jesus não vai voltar hoje porque o anticristo não apareceu. O apóstolo João já disse que vários anticristos apareceram. Se nós vivêssemos na época de Hitler, quem de nós diria que aquele miserento não era o anticristo? Quem de nós diria que não é? Não é esse. Então, gente, para mim, a cabeça ferida de morte da besta é um sistema que se opõe a Deus, um sistema de dominação ateísta e tal, que muitos julgam morto, mas que está ressuscitando e está vindo lá do Oriente, na forma de vírus e tudo mais. Né? Eu estou me referindo ao comunismo ateu, né? Que pode perfeitamente voltar a dominar o mundo. Enfim, o que nós não podemos é deixar de vigiar. Eu concordo com uma das pessoas que disse assim, olha, a Bíblia não é muito explícita sobre isso porque ela quer que nós fiquemos alertas. Concordo integralmente. Bom, já temos que terminar o programa, eu vou ler aqui mais algumas opiniões e a gente volta com as considerações finais de cada um. Eu acho que foi muito legal debatermos esse assunto e podíamos voltar com esse tema de vez em quando. Vamos lá. O Antônio Soares, eu sou o pastor Macedo, sou pré-milenista, pós-tribulacionista. Apocalipse 3:10. A Kelly Regina, paz, pastor. Enoque não seria uma tipologia da igreja, assim como ele não viu o dilúvio, a igreja não passará pela grande tribulação? O Alessandro Ockner.
É legal, parabéns, pastores. Assunto sadio que nos leva a compreender melhor, da melhor forma possível. Deus abreviará os dias do sofrimento do seu povo. Sou pós-tribulacionista por haver... como poderia haver duas bodas do cordeiro? O apóstolo Paulo cita várias passagens sobre a igreja passando pela grande tribulação. O Dair Soares Pereira, se a igreja vai passar pela grande tribulação, então muitos vão esperar a grande tribulação para aceitar Jesus. O Rômulo, ele diz o seguinte, pastor Juliano, por que tanto malabarismo? A Rafaela Alcântara, a cara do pastor César é a melhor. Caramba, os caras ficam vendo que, por mais debates assim. O Edson Henrique, o pastor César fica doido para entrar no debate. Não, fica assim. Você acha? Não, mas isso é mal de qualquer apresentador. Não tem jeito. Não tem. Aí eu sou... Você tá lá apresentando, vejam só, não tem hora que você tem que falar assim, irmão, por que você não fala assim? Ó? Exatamente. Não, é verdade. Vamos lá, o Sandro, a paz do Senhor, e os 144 mil já não vai mais dar tempo. Tem aqui o Ranilson, sou pré-tribulacionista. Como entender? Aí ele fala que textos, né, que não vai dar tempo, infelizmente. Isaías 26:19, Malaquias 3:16, Lucas 21:34. O Rogério, no fim do debate, o pastor César tem que dar a opinião dele. Concordo. A pastora Adenilson. A paz seja com todos, que debate fantástico. Acredito e quero estar certo que o Senhor poupará os seus escolhidos da grande tribulação. Tal, Deus abençoe. Vinhetinha do finalzinho aí, das considerações finais, porque infelizmente o tempo voou. Vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. 1 minuto para cada irmão se expressar aí nos finalmente. Infelizmente, esse não é um assunto que dá para... 1 hora é pouco, 2 é pouco, 3 são pouco, enfim. Vamos lá. Juliano. Devido a esses textos de 1 Tessalonicenses 1:10, de 1 Tessalonicenses 5:9, Apocalipse 3:10, aí eu não teria tempo para explicar aqui a palavra tirando de dentro da hora e não da tentação. E acredito que a ideia de a igreja passar pela tribulação, na segunda vinda, ocorrendo o arrebatamento, como alguns aderem, nós não teríamos um povo para estar dentro do milênio. E principalmente o julgamento das nações, que ocorre na terra. Vai julgar ovelhas e bodes, mas as ovelhas já estão com o corpo glorificado. Fica meio sem nexo. Mas eu continuo acreditando que a igreja não passa pela tribulação, acredito na iminência, acredito que o período tribulacional nós não podemos comparar com períodos de tribulação durante a história da igreja, porque no século XX foi maior do que no tempo da igreja perseguida, e sendo assim, o período tribulacional será um período sem igual, será algo completamente diferente. Então, a ideia de que a igreja passou, nós temos que passar também, não funciona no período tribulacional. E não podemos esquecer que a tribulação ela tem um propósito: preparar Israel para encontrar com Deus e punir as nações. Este propósito não está para a igreja, que a igreja é a noiva. Obrigado, Juliano. O Juliano é autor do livro, como chama? Ele me deu um também faz tempo. Escatologia Bíblica, a doutrina das últimas coisas, uma visão apologética, histórica e manual. Tá certo? Prazer, Onde pastor. que a pessoa... Dá seu WhatsApp, quem quiser adquirir o livro. Vou estar às 2 horas aqui. Aí é melhor. Aí eu tá bom. passo. E deixar um abraço aqui para o senhor, mas uma vez, né, a oportunidade de poder estar aqui contribuindo para o reino e conhecer o pastor Heber, foi um prazer, uma honra muito grande estar aqui com o senhor. Tá aí um cara para ir participar do Vejam Só. Reverendo Heber, suas considerações finais. Então, eu quero lembrar que a posição que eu defendo aqui não é nem a milenista, nem a pós-milenista, é a MID. Eu creio que a igreja será poupada... Midi-tribulacionista. Midi-tribulacionista. A igreja será poupada da ira de Deus, que será derramada sobre o mundo por causa dos adoradores da besta. Então, nós seremos tirados aqui, mas não seremos poupados da ira da besta, que vai perseguir a igreja, conforme o livro de Apocalipse e o sermão profético de Jesus deixam muito claro, usando uma estratégia profética de falar sobre um fato ocorrido no passado para se referir a 2 no futuro, né? que foi a destruição de Jerusalém e a ação do anticristo na primeira metade da grande tribulação ainda por vir. Jesus usa essa estratégia em Mateus 24, tentando nos alertar para que estejamos alertas com relação aos sinais. É a ênfase de Mateus 24. Observa o que está acontecendo e põe os olhos no céu. Nossa vida e nosso futuro não serão neste mundo, mas no mundo transformado pelo poder de Deus. Amém.
Vejam só hoje o que vai debater. Então, nós ainda estamos em reprise por causa da pandemia. Ah, então você você que decide ou não? Não, que eu sabe? sou o último que falo, o primeiro que apanha. Bom, vou mandar um abraço aqui pro pastor Dejalma, tá mandando um abraço tanto pro reverendo Heber quanto pro pastor Juliano. Obrigado. E todos os demais queridos que estão participando. Eu sou pós-tribulacionista, não sou mid nem sou pré, eu sou pós-tribulacionista clássico. Só para me deixar só uma minha posição, me desculpa se pareceu que eu apertei o Juliano. Você sentiu isso, Juliano? Não sei. Não quero. Não Não, quis. o senhor sempre me aperta. Certo. Mas só respondendo a pergunta da irmã, falando que a gente espera a Cristo, não anticristo, não sei o que lá, ou por que Deus poupou. Quem ele falou lá do Antigo Testamento? Enoque, Deus poupou Enoque. Então, do dilúvio, mas não poupou Noé, né? Noé atravessou o dilúvio, ele, a família inteira. O texto lá de 2 de Pedro disse: Deus não poupou os anjos quando pecaram e tal. Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé dentro do dilúvio, né? Então ele poupou um, mas não poupou 8, né? Que são Noé e a sua família e tal. Então tem aí os dois lados da história. Eu acho que de vez em quando a gente tem que ter um debate sobre escatologia, porque eu acho que a igreja fica melhor preparada. O pessoal de hoje só fica falando de bênçãos, mas eu acho que temos que estar preparados para o toque da última trombeta.